Tudo bem, meus amores? No vídeo de hoje nós vamos conhecer algumas ISTs. Mas você sabe o que é IST? Vamos descobrir? Bom, IST é a sigla para infecção sexualmente transmissível. Era o que a gente antigamente chamava de doença sexualmente transmissível. Mas por que houve uma mudança na nomenclatura? Bom, porque algumas dessas infecções podem ser transmitidas mesmo se a pessoa não estiver doente. Se ela não estiver na fase ativa da doença, mas tiver o agente causador, ela pode transmitir essa infecção para um parceiro ou parceira em caso de relação sexual desprotegida, tá? Algumas ISTs não têm apenas essa via de contágio, mas todas essas ISTs, todas essas infecções que nós vamos conhecer, são transmitidas através da relação sexual desprotegida, tá? Como? Através do contato íntimo entre os parceiros ou na troca desses fluidos sexuais que contenham esses patógenos, esses organismos que causam essas infecções. E esses organismos podem ser vírus, bactérias, fungos ou parasitas, tá? Que vão causar, então, as doenças, ok? E aí, tem uma coisa que é muito importante falar. Uso de preservativo. Uma relação sexual segura, uma relação sexual protegida, ela tem que ter o uso de preservativo. Camisinha, tá, meus amores? E essa camisinha pode ser a masculina ou a feminina. Não pode as duas juntos, mas uma das duas já deixa protegido ambos os parceiros, tá? Protege o parceiro que usa e o outro parceiro também, ok? Bom, vamos conhecer algumas dessas infecções. A primeira infecção que nós vamos falar é a gonorreia. Ela é causada por uma bactéria, a Neisseria gonorrhoeae, e os sintomas da doença, da infecção, vão surgir após 2 ou até 10 dias após a contaminação, tá? Então, se uma pessoa teve uma relação sexual no dia 1º, por exemplo, a partir do dia 3 até o dia 11, pode surgir os sintomas. E que sintomas são esses? Bom, nos homens vai acometer uma infecção na uretra, no canal da uretra, e, consequentemente, pus no pênis. Na mulher, vai ter um corrimento em outro canal, no canal vaginal, e amarelado, tá? E dor nas relações sexuais, além de um sangramento vaginal irregular. Por quê? Porque vai ser o canal da vagina que vai ter o contato com a bactéria, tá? Porém, por se tratar de uma bactéria, ela pode se espalhar pela corrente sanguínea. E, se isso acontecer, obviamente, as complicações vão ser maiores, porque ela vai atingir articulações, pele, coração, entre outras partes. Vai depender para onde essa bactéria vai migrar. Aonde ela migrar, ela vai causar uma infecção, tá? Então, ela é perigosa se houver se cair, né, na corrente sanguínea e, obviamente, se ela não tiver tratamento, se a pessoa não tratar. E aí pode causar infertilidade, doenças cardíacas e neurológicas. Mas tem tratamento. Por ser uma bactéria, o tratamento é feito com o uso de antibióticos. Outra doença que tem tratamento
depois também é causada por bactérias, então o seu tratamento também é por antibióticos, é a sífilis. A sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum, ou seja, outra bactéria. Só que a sífilis tem uma particularidade. Os sintomas da sífilis, eles desaparecem mesmo que não haja tratamento nas 2 primeiras fases da doença. Professora, fases da doença? Pois é, a doença pode ter 3 fases. É óbvio que essas fases vão surgindo sem o tratamento, tá? Você só vai ter a 3ª fase se você não tratou corretamente ou de maneira nenhuma na primeira e na 2ª fase. Se na primeira fase da doença houver o tratamento e o tratamento for feito de maneira adequada, a pessoa não vai ter a 2ª e a 3ª fase. As fases vão surgindo conforme a doença for se agravando por causa do não tratamento ou de um tratamento inadequado. E aí, qual é o perigo maior da sífilis? Tô nem falando aqui da fase 3 que pode levar à morte, tá? O perigo maior da sífilis é porque, como os sintomas desaparecem sozinho, sem tratamento nenhum, a pessoa acha que está curada, porque sumiu lá o sintoma, então ela acha o quê? Fiquei boa. E, sem preservativo, ela passa a bactéria para outra pessoa. Se ela tiver muitos parceiros, todos esses parceiros vão ser contaminados pela bactéria e também vão desenvolver a sífilis, ok? Bom, então o que acontece quando a pessoa tem sífilis? Há uma contaminação nos órgãos genitais, né, inicialmente, mas também pode se espalhar pelo corpo. Durante a gravidez, né, se a pessoa tiver a sífilis durante a gravidez, pode passar para o bebê, podendo causar deficiências físicas e mentais no bebê. A primeira fase da doença, ela vai acontecer de qualquer maneira, porque a pessoa não vai fazer o tratamento, porque não vai nem saber. Ela acontece de 2 a 3 semanas após o contágio, ou seja, 2 a 3 semanas após a relação sexual desprotegida. Qual é o sintoma? O cancro duro. O que é o cancro duro? É uma ferida. Só que nessa etapa, nessa fase da doença, essa ferida não sangra e essa ferida não dói. E depois de alguns dias, algumas semanas, ela some sozinha, sem fazer nenhum tratamento, tá? E aí, também não vai deixar marca. Então, a pessoa acha o quê? Ah, meu corpo deu conta, eu fiquei boa. Só que a pessoa não ficou boa. Passando 3 a 6 meses da primeira fase, surgem, então, outros sintomas. É o que a gente chama de 2ª fase da doença. Esses sintomas são sintomas diferentes e sintomas mais graves, porque a doença progrediu, né? Sem o tratamento, a doença avançou. E quais seriam esses sintomas? Manchas avermelhadas por toda a pele, tá? Palmas das mãos, inclusive. Espalha para o corpo inteiro. E os cancros voltam. Porém, aqui, nessa etapa, os cancros podem deixar marca, cicatrizes, né? Inclusive em outras partes, como o fígado, por exemplo. Bom, aí, novamente, depois de um tempo, esses sintomas todos desaparecem. Óbvio que aqui os cancros podem já deixar uma cicatriz, tá? Lá na primeira fase não, sumia sem deixar nenhuma marca.
E aí a pessoa continua não tratando ou trata, acha que ficou boa porque os sintomas sumiram, não termina o tratamento e aí a doença continua progredindo e chega então à terceira e última fase. Prestem atenção aqui, meus amores. Essa terceira e última fase, mesmo sem tratamento, ela pode surgir meses ou até anos depois da segunda fase. Olha só o tempo de infecção, né? No corpo da pessoa e o tempo que essa pessoa está transmitindo essa bactéria para outras pessoas. Presta atenção, meus amores. A gente não tem como saber se a outra pessoa tem ou não essa bactéria, outras bactérias ou outros organismos causadores de doença, tá? Como os vírus, os fungos, né? Os parasitas. Então, a gente não tem como saber. Ah, mas eu conheço. Não tem, tá? Então, só mesmo com o uso de preservativo. E aí, a terceira fase é a fase mais grave, é a fase mais avançada da doença. Ela pode causar lesões na pele, doenças neurológicas, cardíacas, danos ao sistema nervoso, alteração de personalidade e morte do indivíduo. Então, é bem grave, tá? Outra infecção é o herpes genital. Aqui, ela já não é mais causada por bactéria, é causada por vírus. Vírus do herpes simplex tipo 2. Bom, ela vai afetar regiões genitais, né? Pênis, vagina e virilha. E na fase ativa, ela apresenta feridas na região genital. Também passa de mãe para o filho através do canal vaginal, então no momento do parto natural, tá? Do parto normal. Por que eu falei fase ativa? Porque o herpes não tem cura. Então, na fase ativa, os sintomas surgem, você pode tratar, aí você fica bom, mas o vírus continua no seu corpo. O vírus não é eliminado do corpo, do organismo. Então, a pessoa pode ter várias vezes na vida herpes, sem precisar de novas relações sexuais com pessoas portadoras do vírus. Ela pode ter um estresse, uma situação em que o sistema imunológico dela fique deprimido. O que é sistema imunológico deprimido, meus amores? Ele fica como se fosse mais fraco. Então, ele fica suscetível a infecções e infecções oportunistas. E aí, esse vírus faz o quê? Opa, agora o organismo está fraco. Vou dar as caras novamente. Vou aparecer aqui e vou ficar na minha fase ativa de novo. Então, meus amores, mais um alerta aqui. A pessoa que tem herpes, infelizmente, não fica livre desse vírus nunca. Ai, meu Deus do céu, e agora? E agora? Prevenção, tá? Então, novamente, uso de preservativo. Eu vou falar isso o vídeo inteiro, porque não existe outra maneira. Por mais que algumas doenças existam cura, por mais que algumas doenças existam vacina, por mais que alguns tratamentos sejam eficientes, a melhor coisa é evitar o contágio, tá? E aí, quais são os sintomas que podem surgir quando surgem? Porque nem sempre surgem sintomas, tá? Quando surgem sintomas, começa com uma leve coceira na região, no caso, região genital, e depois de alguns dias dessa coceira, podem surgir bolhas. Se essas bolhas estourarem, se romperem, elas causam ardência e dor. E o vírus da herpes também pode atingir os lábios, tá? Então, ela é genital, porque acomete essa área,
mas também pode atingir os lábios, ok? Bom, HPV. HPV, ela é causada também por um vírus, papiloma, vírus humano, então ela leva o nome do vírus, tá? Ela é a mais difundida na atualidade, ou seja, é a que mais se espalha, tá? Ela é contraída durante as relações sexuais e durante o parto e também se transmite pela pele, pelo contato, tá? Não precisa necessariamente ter a troca de fluidos sexuais. Bom, na maior parte das vezes, ela não causa sintoma, mas quando causa, pode aparecer verrugas na área genital. O HPV, ele tem cura, tá? A pessoa não fica com o vírus para sempre no corpo como a herpes. O HPV elimina de 1 a 2 anos depois da infecção o vírus. Então, a pessoa fica livre do vírus de 1 a 2 anos depois. Claro que tem que ter o tratamento, tá? O HPV, ele é perigoso porque ele pode causar alguns tipos de cânceres. Na mulher, ele está relacionado ao câncer do colo do útero, tá? O vírus pode evoluir para o câncer do colo do útero e no homem, 2 outros cânceres, de pênis ou de ânus, tá? Então, ele pode evoluir para o câncer tanto na mulher quanto no homem. Só que o HPV tem uma notícia boa, se é que a gente pode falar que alguma delas aqui tem notícia boa, né? A notícia boa relacionada ao HPV é que há vacinação gratuita no Sistema Único de Saúde, ou seja, os nossos órgãos públicos incluíram o HPV, a vacina do HPV, na caderneta de vacinação. Então, hoje, crianças a partir dos 9 anos já podem tomar a primeira dose da vacina. A vacina é em algumas doses e a pessoa tem que tomar todas as doses para que tenha eficácia, tá? Não adianta tomar uma dose só e achar que está protegida. Toda vacina que tem mais de uma dose tem que fazer o uso, tem que tomar todas as doses e no prazo correto, tá? Se tem que tomar daqui a 6 meses, tem que voltar em 6 meses e tomar o reforço, senão não tem eficácia, ok? E tanto meninas quanto meninos devem tomar a vacina, tá? E por que a partir dos 9 anos? Porque foram feitos estudos que comprovaram que a partir dessa idade a eficácia da vacina é melhor. Então, assim, é uma vacinação que, se nós formos pensar, é recente. Por exemplo, pessoas que tenham a minha faixa etária não tinham a vacina quando tínhamos 9, 12, 15 anos de idade. Mas vocês já fazem o uso dessa vacina. Vocês já pegaram o avanço e tem na caderneta de vacinação, acredito que alguns de vocês já até tenham tomado essa vacina, tá? E é importante e deve-se tomar sim, tanto as meninas quanto os meninos, tá? Porque ela vai ajudar ao contato, né, ao combate ao vírus e prevenir esses tipos de câncer, ok? Bom, mais uma doença, mais uma infecção é a hepatite B, também é causada por vírus, mas a hepatite ela vai ser diferente das outras ISTs que nós conhecemos até agora. A hepatite ela vai afetar o fígado especificamente. E aí, ela também tem outras maneiras de contágio que não só o sexual. Ela também passa pela saliva,
pelo compartilhamento de objetos perfuro-cortantes, alicate, agulhas. Por quê? Porque também passa no sangue. Então, transfusão de sangue também passa hepatite B, ok? Só que a hepatite B também tem vacina, tá? Também tem vacina em mais de uma dose e também precisa tomar todas as doses, tá? Quais os sintomas da hepatite? Como ela não vai afetar os órgãos genitais, os sintomas vão ser diferentes dos outros. Não vai ter nada aqui em área genital. Ela vai causar cansaço, febre, dor de cabeça, náuseas, vômitos, dores musculares, o que qualquer uma outra infecção pode causar, mas vai causar também icterícia. O que é icterícia? Aquela pele amarelada, né? Agora, se houver complicações, se ela chega à fase crônica, ela pode causar cirrose hepática, ou seja, afeta as células do fígado, as células do tipo cirros, ou o próprio câncer de fígado. Então, ela pode evoluir, sim, para uma gravidade maior, tá? Bom, meus amores, então prestem atenção. Novamente, aqui na hepatite, eu não tenho sintoma sexual nenhum. A pessoa pode apresentar esses sintomas sem apresentar a pele amarelada e achar que é estresse, que foi alguma coisa que comeu, fez um exercício físico, enfim. Ela não pode nem relacionar, tá? Então, novamente aqui, eu vou sempre ressaltar a importância do uso do preservativo, ok? E por último, mas não é a última infecção, existem outras infecções, tá? Mas a última que nós vamos falar é a AIDS ou SIDA, que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Em português, SIDA, em inglês, AIDS. AIDS é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida em inglês, tá? Ela é causada também por um vírus, pelo vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana, tá? Esse vírus, ele tem uma particularidade. Esse vírus, ele gosta das células de defesa do nosso corpo, das células CD4. São células bem fortes de defesa do nosso organismo. São essas células que eles gostam de infectar. E aí, qual é a noção do estrago que eles fazem no corpo? Destrói o sistema imunológico. E qual é a importância do sistema imunológico, meus amores? Defesa do corpo, né? Combate a doenças e a infecções. Se você tira isso, acabou. Tchau e benção. Você deixa o corpo suscetível a qualquer outra infecção, a qualquer outra doença. Aquele vírus sem vergonha que não faz mal para ninguém, faz mal para quem tem AIDS. Porque ele é aquele vírus lá oportunista. Ele só pega os fracos. Mas quem tem AIDS fica com o quê? Sistema imunológico fraco. Quando eu falo pega os fracos, meus amores, estou falando em relação ao sistema imunológico, tá? E aí, eu quero falar uma coisa aqui a respeito da AIDS. O que acontece com a AIDS? A AIDS é uma doença que começou lá na década de 80. Só que lá na década de 80, quando ela começou, ela não tinha nem tratamento. As pessoas não sabiam nem o que era AIDS. E pronto, recebia o diagnóstico, já dizia, vou morrer em curto prazo, vou ter uma morte horrível, não tem tratamento. Era assim mesmo, tá? Era um decreto, AIDS e morte. E aí, ela virou uma epidemia, né? O contágio, ele espalhou,
não passou para todos os grupos, todas as classes. E aí houve avanços nas pesquisas na área da medicina em relação à AIDS, né? Todo mundo querendo descobrir cura, vacina, que não aconteceu, mas chegamos a um coquetel, a remédios antivirais que aumentam a qualidade de vida, aumentam a sobrevida e reduzem a quantidade de vírus no corpo. Então, hoje em dia, as pessoas portadoras do vírus podem levar uma vida quase que normal. Por que eu falei quase? Porque o vírus está lá. Porque se ela não fizer uso do coquetel anti-HIV, ela vai voltar para o estágio avançado da doença, tá? Então, ela vai sempre ter que controlar a doença e transmitir, tá? E transmitir. E aí, ela causou o quê? Com essa qualidade de vida, com essa não ter mais cara. Hoje existem muitos jovens, muitos, não estou falando pouco não, tá? Muitos jovens portadores do vírus. Existem muitos casais que têm o vírus. Então, assim, hoje não tem mais cara. Antigamente você olhava uma pessoa e dizia, essa pessoa tem AIDS. Porque era visível, porque não tinha tratamento, então os sintomas se agravavam e ficavam visíveis. Hoje não. Hoje a pessoa pode ser aparentemente saudável e ter o vírus. E como ela espalhou, e espalhou também entre famosos, atletas, pessoas que a gente achava que não ia nunca ter uma doença, as pessoas começaram a ter menos medo da doença. Passou a ter assim, se pegar tem tratamento. E começaram a relaxar no cuidado, ou seja, diminuir o uso do preservativo. E aí o que aconteceu? Começou a aumentar, a proliferar, né, a disseminação da doença, ou seja, mais casos, mais pessoas contaminadas. Detalhe, meus amores, tem gente que tem e nem sabe, tá? Porque o vírus pode ficar ali quietinho, sem manifestar os sintomas. E aí, não vou usar camisinha. Para que eu vou usar camisinha? Camisinha é ruim. Tô aqui no embalo, vou parar para usar camisinha? Não. Só que nesse embalo, beijo, tô passando para todo mundo. Meus amores, não quero tocar o terror aqui em ninguém, não. Mas o que eu tô dizendo para vocês é que por mais que vocês ainda estejam numa fase da vida de vocês em que o sexo ainda não faz parte, a gente tem que pensar que o sexo faz parte da vida e faz parte de uma vida saudável, tá? De adultos, jovens e adultos, tá? E existem riscos, existem doenças que podem ser transmitidas através dessas relações. E aí eu vou deixar de ter uma vida sexual ativa, saudável, normal por causa dessas infecções? Não, eu vou me cuidar, tá? Então nós temos que falar, nós temos que conhecer, nós temos que debater e nós temos que dar a importância que elas têm. Nós temos que pensar que com todo o avanço que houve, ainda não tem cura, tá? E não é só a AIDS que mata, nós já vimos que outras matam também. E trazem consequências e danos, enfim. Trazem complicações que ninguém quer ter complicação na vida, tá? Então, meus amores, não dá para falar hoje em dia em sexo se não falar em camisinha, ok? Bom, continuando aqui na AIDS, ela tem sintomas? Tem.
E aí, mais para frente, vou mostrar aqui os sintomas para vocês, tá? Só para a gente fixar aqui, ataca o sistema imunológico, deixando a pessoa suscetível a qualquer infecção, e essa infecção pode se agravar e levar o indivíduo à morte. E, como eu já falei aqui, não tem cura, mas no Brasil a distribuição do coquetel gratuitamente, tá? O exame também é gratuito, você pode chegar no SUS e fazer o exame anonimamente e gratuitamente. Você não é obrigado nem a se identificar, quer dizer, a identificar no exame, né? A identificação é por um número. A pessoa que vai examinar a sua amostra não sabe nem o seu nome, você é um número. Por quê? Pelo anonimato, para não haver constrangimento. Mas o ideal é que uma pessoa que receba o diagnóstico positivo, ela tenha que passar isso para o parceiro ou parceiros sexuais que ela teve ou que ela tenha, tá? Bom, as formas de contágio da AIDS. Bom, a AIDS, essa imagem está no livro de vocês, tá? Tá na página 331, tá? Lá da apostila 4, tá? Então, lá você consegue ver como ele é transmitido. Então, nas imagens de cima, são as formas de transmissão. Então, ele é transmitido através da relação sexual, obviamente, sem uso de preservativos, uso de seringas contaminadas, então, pessoas que façam uso de seringa, que compartilhem, né, drogas ou outras coisas, elas também podem passar ou ser contaminada pelo vírus. Transfusão de sangue, gravidez e instrumentos não esterilizados, instrumentos que tenham contato com sangue, tá? Porque ele passa através de fluidos sexuais e sangue. Na amamentação também, tá? Então, mães que que são soropositivas não podem amamentar os seus bebês, tá? Na gravidez, na gestação, faz-se, né, o exame pré-natal, acompanhamento. E aí pode fazer o exame de detecção do HIV, tá? Para que essa mãe saiba se tem possíveis complicações, se pode transmitir para o bebê ou não. E se der positivo, a recomendação é que ela não amamente o bebê, tá? Bom, como ele não é transmitido? No toque, na comida, no beijo, picada de inseto, água de piscina, abraço, aperto de mão, sentar no mesmo banco que uma pessoa sentou antes. Eu estou no ônibus, a pessoa levantou, tá suada, eu vou sentar e vou pegar. Não pega, tá? O contato tem que ser direto com o sangue ou com os fluidos. Professora, mas lá o equipamento não esterilizado, se você usar uma tesourinha, um alicate, alguma coisa em que teve contato com sangue diretamente em você, a pessoa usou e você usou logo depois, aí sim, porque houve contato com sangue, tá? Mas, hoje em dia, por causa disso, alguns salões esterilizam seus materiais, né, de unha, como tesourinha, alicate, enfim. Obviamente, dentistas, consultórios médicos fazem também essa esterilização dos equipamentos, tá? Agora, você pode chegar, se você quiser, levar o seu próprio alicate para sua manicure, fazer sua unha, não tem problema nenhum. Mas todos esses lugares que têm esses objetos, né, perfuro-cortantes, eles ou usam descartáveis, no caso, uma vacinação, né, uma injeção,
você precisa de agulhas descartáveis, você não reaproveita. Mas quando não é descartável, como por exemplo um alicate de unha, há a esterilização desse material para eliminar o vírus e para que não haja contágio, ok? Para que não haja transmissão. E aí, quais são os sintomas da AIDS? A AIDS tem sintoma? Tem. E os sintomas, olha aí, ó, são muitos. Essa imagem a gente também tem no livro de vocês, na página 332. E aí, olha quantos sintomas. Dor de cabeça, dificuldade de se concentrar, inchaço dos gânglios, erupções na pele, febre, suor noturno, tosse seca, pneumonia, dor de garganta, náuseas, vômitos, diarreia, unhas espessas e curvas, dores na musculatura e articulações e perda de peso e fadiga, tá? Claro que esses sintomas, com o tratamento, vão sumir. E aí a pessoa fica, ó, bonitona e fortona de novo, né? Então, dependendo do estágio do tratamento e da doença, você consegue ver esses sintomas ou não, tá? Meus amores, é só um geralzão de algumas infecções sexualmente transmissíveis. Existem outras que também podem acometer e todas pelo mesmo meio, sexo sem proteção. Então, meus amores, repetindo, né? Que saco, toda hora, a mesma coisa, professora, mas eu ainda nem faço sexo, professora. Enfim, nós temos que falar, faz parte da nossa vida, tá? Faz parte da nossa biologia, faz parte dos seres humanos, o carinho, o contato sexual é natural, é saudável, faz bem para o corpo humano, porém, tem que ser feito no momento certo, com responsabilidade e envolve muito mais coisas do que o momento em si, tá? Eu nem falei aqui de gravidez, né? Tô falando só das infecções, tá? Então, assim, é importante que a gente conheça, é importante que nós debatemos, é importante que nós discutimos o assunto, tá? Então, meus amores, eu só abri a janela para vocês. Existem muito mais coisas que vocês podem conhecer e conversar. E aí pode ser com a professora, pode ser pode e deve ser com os pais de vocês, pode ser com um médico ginecologista, pode ser com pessoas de confiança na sua família, tá? O importante é que se converse, traga o assunto, traga as informações para dentro das suas vidas e que hajam os devidos cuidados daqui a alguns anos, quando vocês começarem a entrarem no estágio adulto da vida de vocês e decidirem iniciar a vida sexual de vocês. Tá bom, meus amores? Dúvidas, esclarecimentos, colocações, faremos todas na nossa próxima aula. Um beijo, ótima semana para todos vocês.